Oi! Nas últimas semanas eu acabei recebendo vários livros de editoras, livros lançamentos, e eu pensei aqui comigo mesmo, por que não fazer um vídeo lendo justamente esses lançamentos que acabaram de chegar, principalmente porque a maioria deles eu já tenho acompanhado super lá fora, vendo falar bastante deles, eles estão ficando populares lá na gringa e agora eles chegaram aqui pra gente também. Então eu resolvi pegar 5 títulos, ler e compartilhar com vocês o que eu achei pra dizer se vale a pena vocês gastarem o suado dinheirinho de vocês com esses livros que acabaram de lançar. O primeiro livro que eu resolvi ler é de uma autora que todo mundo lá fora leu já. Eu ouço falar dessa autora pra cima e pra baixo, eu não aguento mais. E a gente nunca teve um livro dela aqui no Brasil, até que finalmente a Darkside lançou um livro da T. Kingfisher, que é uma autora muito famosa por escrever livros que são nessa vibe meio cozy e aconchegante, e também livros puxados mais pro mistério, pro terror, principalmente esse aqui então, que é A Queda da Casa Morta. Esse livro é um reconto da Casa Usher, que acho que é um conto do Poe, né? Aqui a gente vai acompanhar a história de Alex, que recebe uma carta de um amigo chamado Roderick, e o Roderick diz que a irmã dele tá muito doente, e que ela tá basicamente morrendo, então Alex vai ter que ir até essa casa dos Usher ali, né? Chegando lá, começa a acontecer um monte de coisa estranha, tipo no meio da noite, houve uns barulhos, a menina aí do nada, ela tá andando toda meio possuidona assim pelos corredores, começam a aparecer uns coelhos muito estranhos que ficam parados assim, olhando pras pessoas, o próprio Roger que também tá ficando doente, a mansão tá assim, uma coisa muito estranha, muito bizarra, inclusive o livro tem esse clima então de o que tá acontecendo, de tensão, que a gente vai descobrir ao longo da história. É um livro super curtinho, tá? Dá pra você ler em um dia, que foi o que eu fiz. Você fica se perguntando se é uma maldição, se é algo sobrenatural, se é algo de natureza natural, se é algo alienígena. Enfim, são várias possibilidades para o que tá acontecendo nessa casa e com essas pessoas ali dentro. Tem essa vibe gótica, tem essa vibe sombria de mansão, aquela mansão toda escura, com escadas, e tem aquela coisa que você fica imaginando enquanto você tá lendo, como se o local tivesse coberto por uma névoa, sabe? E eu achei muito engraçado porque eu não tinha lido a sinopse, eu não tinha visto aqui atrás o que tá escrito, né? Daí eu falei, nossa, eu tava lendo, eu tava percebendo, parece muito gótico mexicano. Aí eu virei o livro e tá escrito, né? Inspirado na obra de Edgar Allan Poe e no romance gótico mexicano. Foi um livro que eu demorei algumas páginas pra entrar, cerca de 50, 60 páginas ali, mas foi uma leitura que aos poucos ele foi me deixando cada vez mais tenso e crescendo um pouquinho mais em mim. A cada acontecimento bizarro, eu percebia que eu já tava começando, tipo, roer unha, ficar desesperado, ficar me remexendo na cadeira, aflito. Ele não puxa pro terror, sabe? Não é um livro que vai te dar susto, não é um livro apavorante, assim, aterrorizante, mas ele é um livro mais psicológico, que você fica maluco suspeitando a sua própria sombra, sabe? Muito legal que a autora, ela faz coisas inocentes, assim, coisas do dia a dia, mundanas, parecerem creepy e gerar aquele pensamento de, isso é inofensivo. Tipo o coelho, por exemplo. Tem os coelhos pequenininhos, assim, que fica encarando as pessoas. Aí você fala, é inofensivo, sabe? Isso aí não pode fazer mal pra ninguém. Ou será que pode? Aí você fica já suspeitando, você fica com medo. Pera, será que pode? Eu adorei essa atmosfera, eu adorei esses sentimentos enquanto eu tava lendo. Eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer por causa do gótico mexicano, que depois eu fui entender, né, que tem tudo a ver com Casa Usher. Então eu já meio que esperava o final desse livro, mas eu acho que ela deu os toquinhos dela, assim, na história, que fez ficar diferente. Inclusive eu prefiro muito mais o final desse livro do que o do gótico. E ao mesmo tempo, ele tem realmente essa vibe aconchegante que eu ouço prometer sobre a Kingfisher, com um quesinho também de Shirley Jackson, sabe? Que é aquela da Casa na Colina. Como é o nome daquele livro? Esqueci agora. Eu acho que pra essa história, a maior vantagem que esse livro tem do lado dele é a quantidade de páginas, e foi o suficiente pra contar essa história, foi perfeito. Sem enrolar, toda vez que queria ameaçar, começar a ficar lento, acontecia alguma coisa interessante. Ele veio, chegou, fez o que tinha que fazer, e zarpou e te deixa, tipo assim, nossa, que leitura massa, sabe? Alguém comentou enquanto eu tava lendo que parecia também com The Last of Us, e eu concordo, tá? Isso aí, eu não vou explicar por quê, porque eu acho que pode acabar no território do spoiler, mas lembrou. Tem coisa ali que lembra mesmo. Eu gostei demais, minha primeira experiência, então, com a T. Kingfisher foi super positiva, e eu dei 4 estrelas e meia, e eu super recomendo, esse aqui vale a pena. O próximo livro é A Última Contadora de Histórias, de Dona Bárbara Higuera, e eu olhei essa capa, eu achei que era fantasia, no máximo um drama, um realismo mágico, é um sci-fi. Eu fiquei chocada, eu não fazia ideia, eu comecei a ler, falei, ué, nave espacial, como assim? Basicamente, a Terra vai ser atingida pelo cometa Halley, acho que é o Halley que eles mencionam, e vai destruir tudo, o planeta Terra, a vida no geral, vai acabar pra sempre, the end, acabou, fim do mundo. Eles já estão meio que prevendo isso, então eles criam um programa, eles pegam as espaçonaves
espaçonaves que eles têm ali, a tecnologia já tá mais avançada, lá. E eles selecionam pessoas pra sair do planeta e continuar a espécie humana em outros planetas, principalmente em um aqui, que eu não vou lembrar o nome agora. E daí a nossa protagonista, junto com o pai, a mãe e o irmão, eles vão entrar nessa nave, eles vão entrar naquele negócio que você dorme por muitos anos, né, no gelo lá, congelado, até chegar no destino. Só que acontecem coisas ali naquela nave. Quando ela acorda, ela vê que tudo mudou e que coisas aconteceram. É que eu não sei se eu quero contar pra vocês, porque quando eu descobri, foi muito legal descobrir, está na sinopse, mas eu não esperava e foi tipo um plot twist pra mim. No meio de tudo isso, a gente tem uma organização, um grupo de pessoas ali chamado Coletivo, que acredita que as pessoas deviam ser tipo um só, todo mundo deveria ser igual, todo mundo deveria ter os mesmos princípios, o mesmo visual, o mesmo certo e errado, mesma cabeça, tudo pra não discordar, pra não ter guerra, pra não ter mais problemas, né? O que eu posso dizer pra vocês é que esse coletivo vai tentar se infiltrar ali nessa nave e trazer os propósitos dele pra essa missão espacial de colonizar outro planeta e perpetuar a raça humana. Eu achei muito inusitado, inclusive o livro, ele passa uma sensação, uma vibe assim, tipo, distopia, lá de trás que a gente lia, lá em 2003, um Divergente da vida, sabe? Esse rolê do coletivo é muito legal. Você vai vendo essas pessoas meio que sem sentimentos, sem emoções e totalmente frias, muito remanescente, assim, de histórias de ficção científica que a gente já leu. Então a gente vê também como esse livro é super influenciado por histórias sci-fi clássicas, se você gosta também. O começo desse livro é muito bom. O final do livro, tipo, os últimos 25% também, é muito maravilhoso. O meio, o recheio do livro é um pouquinho mais lento, tá? Mas quando ele vai crescendo, tem uma coisa que eu adoro, que é esse sentimento de alto risco, sabe? Que parece que se os protagonistas não conseguirem fazer o que eles precisam fazer, vai ser terrível, vai dar tudo errado, vai acontecer uma merda muito grande. Então eu gosto quando o livro me deixa assim desesperado e ansioso pra saber se eles vão conseguir. Ele tem um final que na hora que eu terminei eu fiquei meio revoltado, mas depois que eu pensei um pouco mais, eu comecei a curtir, porque ele me lembrou bastante o Doador de Memórias, que se você já leu, você sabe que é um livro com final abrupto. Então aqui falta tipo 2 páginas pra acabar o livro e ele não deu respostas que você quer, e ele meio que acaba sem essas respostas. Mas depois eu comecei a refletir e daí eu lembrei do Doador de Memórias e eu fiquei tipo, não, mas é legal, eu gostei que ele deixou por minha conta, eu gostei que ele me fez refletir mais sobre os assuntos que ele quer tratar do que sobre os acontecimentos em si, sabe? Ele é muito sobre essa coisa de histórias, né? A nossa protagonista, ela é uma contadora de histórias, então ela tá ali naquela nave e ela vai trazendo histórias da Terra pra essas pessoas e traz muito essa mensagem, a importância de manter as nossas histórias vivas e como preservar a nossa própria história é uma forma de resiliência, e ele aplica isso, ele executa isso de uma forma super bonita, bem legal também. O que eu acho é um livro um pouco mais pro tom do juvenil, tá? E ele é um livro que ele requer bastante suspensão de crença. Muitas coisas, assim, em relação à logística do universo que ela criou, né? Por que isso? Por que aquilo? Parte dessas coisas não fica muito claro, não tem muita resposta. Então, é aquele famoso, tipo, segue a vida. Mas eu acho que, no geral, a minha experiência com esse livro foi super positiva. Eu acabei dando 4 estrelas pra ele. E foi mais um hit. Aí, na verdade, eu já vou dar um spoiler, tá? Todas as minhas leituras foram positivas. A próxima é o Não Vamos Entrar em Pânico, do Kevin Wilson, que é o mesmo autor de Nada para Ver Aqui, que é um dos meus livros favoritos da vida, que é aquele livro onde as crianças entram em combustão, pegam fogo, sabe? Foi um livro que eu chorei horrores, então assim, eu tava com muita expectativa pra esse aqui. Eu já fui assim com um chicote esperando o Kevin Wilson fazer outra obra-prima. Esse livro, ele vai falar sobre 2 amigos, 2 jovens, que é a Frank e o Zeke. Eles são pessoas estão numa fase ali do colegial, né? Eles são essas pessoas mais excluídas, de escanteio, que ninguém quer ser muito amigo. Eles acabam ficando amigos entre si. E ambos têm uma paixão muito grande por arte. Então eles acabam passando muito tempo juntos, criando coisas. Falam no começo do livro que eles ficam pegando recorte de revista e criando artes abstratas, sabe? E daí, no final das contas, o que eles fazem? Eles resolvem fazer um pôster muito louco e ela coloca uma frase, que é essa aqui: a beira é uma favela cheia de gente procurando ouro. Somos fugitivos e a justiça está seca de fome atrás de nós. Tinha uma frase muito aleatória. Eles colocam essa frase assim no meio do pôster. O Zeke, ele faz um monte de desenho abstrato, assim, uns negócios muito doidos. E eles começam a espalhar esse pôster pela cidade inteira, colar em todos os lugares, tipo, pipocar a cidade com esses pôsteres. Só que isso vira uma bola de neve e acaba dando ruim, porque as pessoas começam a achar que esses pôsteres, essas coisas, são tudo parte de uma seita, de um culto satânico. E algumas pessoas começam a replicar esse pôster, então ele meio que viraliza em uma época onde não tem a internet totalmente desenvolvida ainda como a gente conhece hoje, não tem rede social, não tem nada. Ele viraliza no analógico. E
vira um pânico. A cidade começa a entrar em pânico, achando que tem um grupo que são os fugitivos, que é essa grande seita. Algumas pessoas da cidade ficam revoltadas e começam a derrubar os pôsteres e querer matar pessoas que eles acham que são os responsáveis por colar os pôsteres. Tipo, vira uma loucura, assim. Acaba parando em jornal, acaba virando documentário de TV. Ele cresce tanto que vira esquete do SNL. Enfim, vira um grande pânico e os dois ficam assim, meu Deus, a gente fez como, tipo, uma brincadeira, começamos a colar o pôster e virou essa coisa gigante. Então a gente vai acompanhar esse processo e tudo que vai acontecendo nesse meio tempo, então. É um livro, justamente, um ode para essas pessoas que sempre se sentiram que não se encaixam nos padrões, que não se encaixam no que se espera de você ser um adolescente, sabe? De pessoas que se sentem estranhas perto de outras pessoas, que estão em busca de serem notados de alguma forma, de deixar de ser invisível pro mundo, de deixar uma marca, de se encontrar ali sem precisar fingir ser uma coisa que você não é, sabe? Então, as mensagens por trás dessa doideira toda que eu expliquei pra vocês da sinopse são muito interessantes. É muito fofo, os dois personagens com pouquíssimas páginas, eu já tava totalmente apegado a eles. A dinâmica da família dela eu adorei, é muito legal, é muito divertida. A mãe dela é uma mãe um pouquinho mais liberal e ela também é super engraçada. Os irmãos meio tongão assim, eu senti como se eu tivesse dentro da casa dela ali, vivendo junto com ela. É um livro que tem uns toquinhos meio John Green, essa coisa de nós somos infinitos. Mas as discussões que ele tem sobre arte são sensacionais, como tipo a arte não pertence mais a gente a partir do momento que a gente joga ela pro mundo e que ela tá suscetível a ser interpretada de várias formas diferentes e das pessoas fazerem com essa arte o que elas quiserem, não só como a arte toca as pessoas, mas como as pessoas mutacionam a arte, sabe? Principalmente quando algo viraliza e sai de proporção. Então, apesar de ser um livro que se passa numa época onde não tem redes sociais, dá pra gente trazer muito pra nossa realidade e pensar sobre o que a gente compartilha e a proporção que as coisas podem tomar. É muito também sobre o poder da influência de uma pessoa sobre outra, de um grupo de pessoas sobre uma ideia, como a influência pode criar obsessão. Então ele fala muito sobre esse tópico muito recente, que é a obsessão por coisas, por artistas, por música, filme, série, livros. É muito doido, é um livro maluco. É um livro totalmente fora da curva, mas ao mesmo tempo é familiar, sabe, enquanto você tá lendo. A execução do livro não é perfeita, tá? É um pouquinho esburacada, às vezes, não vou mentir, mas no geral é uma leitura muito interessante, foi isso que valeu a pena pra mim, e eu também dei 4 estrelas, e também Kevin Wilson já, meu queridinho aqui do coração, porque mais uma leitura de sucesso dele, e leiam também pra vir discutir comigo, inclusive. O próximo livro, eu tinha salvo na minha wishlist, tinha ficado dentro do meu radar ali, há alguns anos atrás, quando mais pessoas estavam falando sobre ele. Eu acho que ele tem cerca de 14 mil leituras no Goodreads, e eu achava a capa muito linda, e de repente eu abro o Instagram e eu vejo esse livro entre nós, que é O Inferno que Nos Persegue. Esse foi um outro livro que... O que foi a experiência desse livro, sabe? Esse é um livro distópico em um universo onde uma pessoa criou um vírus, e esse vírus acabou meio que fazendo uma seleção ali de pessoas, né? Porque algumas pessoas não aguentaram e morreram em questão de minutos, e outras pessoas adquiriram meio que uma resistência e elas se desenvolveram ali de uma forma que eles agora se consideram, essas pessoas que restaram, né? Se consideram anjos, se consideram escolhidos por Deus. E eles acabam criando toda uma religião em cima disso, meio que uma seita ali, né? E eles deturpam bastante as imagens e as mensagens religiosas para caber ao objetivo deles, que é essa coisa de exterminar os mais fracos e só os mais fortes vão sobreviver a esse vírus. Em alguns casos, esse vírus acaba mutacionando a pessoa e essa pessoa vira meio que um zumbi, assim, um bicho, Pensa em The Last of Us também, de novo. Pensa no instalador, sabe? Que é um bicho cheio de... Parece que tá com os órgãos expostos, assim, sabe? Todo deformado. Essa variante básica se chama dilúvio. Inclusive, eles usam só termos bíblicos, assim. E essa pessoa, essa responsável por criar, por fazer tudo isso acontecer, também cria uma outra variante chamada Serafim. E ela infecta Serafim no nosso protagonista, que é o Ben, que é um homem trans. Que basicamente faz com que ele consiga controlar esses bichos meio zumbi, assim, que eu falei, sabe? Só que no começo da história a gente vê que o Ben tá fugindo desse grupo de anjos, dessa seita aí, e ele acaba encontrando um grupo de rebeldes, assim, uma base ali, de pessoas que vão ajudar ele nesse embate contra esses anjos, que na verdade só estão justificando o que eles estão fazendo, que é essa carnificina toda de matar milhões de pessoas pelo mundo, falando que foi Deus que mandou, sabe? Que tudo isso é por um grande propósito religioso de salvação, e eles vão ser salvos porque essa é a vontade de Deus e tal. Ele tem assim, é um livro
complexa, sabe? Então você começa, ele tem muita dinâmica do universo que você precisa entender. Eu marquei diversas coisas aqui e todas elas foram construção de universo pra eu meio que entender o que tava rolando. É super diferentão esse negócio de seita. É um pouquinho blasfêmico, talvez muito. E eu, como sendo evangélico, cristão, eu fiquei meio assim. Mas essa estética angelical que ele criou de religiosidade e tal, é muito bizarra, é muito interessante. Eu também curti demais esse cenário pós-apocalíptico, o negócio meio The Walking Dead, de cidades abandonadas, assim, onde no fundo os verdadeiros inimigos, os verdadeiros monstros é o próprio ser humano, sabe? Eu adoro esse conceito. É um livro bem dark, sabe? É um livro muito brutal, ele tem bastante cenas explícitas, assim, ele é um pouco gore, sabe? Que é essa coisa de nojinho. O livro, ele traz a sensação de uma ferida aberta, assim. O conceito e a criatividade aqui são 10 de 10, misturado com todas as questões de representatividade que tem no livro, tem muita representatividade. O universo tem bastante potencial, ele vai construindo esse universo até o final. Eu só achei que o ritmo do livro também foi um pouquinho desigual. Quando ele pega pra botar as cenas lá em cima, torando umas cenas muito fodas, assim, ele bota mesmo, sabe? E você nem pisca, mas ele também balanceia com algumas cenas que eu achei um pouquinho filler. Os personagens, eu acabei não me conectando com todos eles. Tem muitos ali que eu acho que eles só servem a trama e não o contrário, sabe? Tipo, não a história se encaixa num personagem vivo. Na verdade, o personagem ele só tá ali pra propósito específico, sabe? Mas assim, eu acho que no geral é um livro feito pra ressoar com as pessoas, do que pra ser perfeito, sabe? E eu acho que ele vai sim ressoar com muita gente. É um livro muito essencial, um livro muito importante. Eu acabei dando 3,5 pra esse livro, justamente por causa dos problemas de execução, mas é um livro que eu continuo recomendando justamente porque, assim, quando eu fechava esse livro, eu ficava, tipo, pensando muito nele, pensando muito nos conceitos e refletindo sobre o que ele quis dizer quando ele fez tal coisa ali na história, sabe? Então foi um livro muito marcante pra mim e eu acho que vale sim super a pena. E a minha quinta e última leitura então foi Realeza das Bruxas, de Juno Dawson. Esse aqui eu tava muito empolgado. Esse livro lá fora chama Her Majesty's Royal Coven, que é o coven da sua majestade, né? No caso, é justamente isso a história. É um coven de bruxas que tá a serviço da Rainha Elizabeth. E dentro dessas bruxas a gente tem alguns tipos de magias específicas. Então tem magia elemental, tem magia senciente, que é umas coisas com a mente ali, né? E tem pessoas que curam também. Enfim, eu não lembro se são 3 ou 4 tipos de magia específica. Cada bruxa ali tem a sua especialização, né? A sua magia própria. Só que logo no começo rola aí uma profecia de que vai nascer uma criança e essa criança vai crescer e vai ser responsável por basicamente o fim do mundo. Ela vai trazer um grande demonião lá, o Leviatã, pra Terra e ele vai causar toda a destruição aqui. E daí suspeita-se de que essa criança responsável que vai acabar com o mundo é uma criança X ali. Eles acabam aprisionando essa criança e uma das bruxas, a gente tem vários pontos de vista, tem um livro com 3, 4 pontos de vista e uma delas fica revoltada com isso porque ele é só uma criança e ele tá aprisionado lá num negócio. Ela vai lá e tenta ajudar ele e tenta levar ele pra casa e cuidar dele pra ficar sob observação se ele realmente vai demonstrar sinais de ser uma pessoa ruim. A gente vê que ele tem mais poderes do que o comum que são pras outras bruxas, né? Eles chamam aqui na profecia de criança maculada. É isso aí mesmo. E é isso que eu vou contar pra vocês. Não vou contar mais. É uma leitura muito de entretenimento, é muito farofona, da boa, super fluida, super gostosinha, com essa atmosfera de fantasia meio urbana, com uma magia muito tops. Não é nada mega revolucionário, tá? Não é nada muito diferente do que a gente já viu em outros livros, mas ele pegou numa chavinha muito específica minha, que era o tipo de história que eu gosto. O jeito que ela conta, a forma como ela vai criando esse universo, é a minha vibe. É o tipo de livro que eu curto. Pra mim tava super se tornando uma leitura de conforto, esse tipo de livro que eu vou quando eu tô odiando tudo que eu tô lendo e eu preciso pegar alguma coisa gostosinha pra relaxar minha cabeça. Esse livro com certeza é esse tipo de livro. Me lembrou, vamos ver, coisas que eu posso comparar que me lembrou bastante. A Torre, que é um livro super antigo. O Último dos Magos, que também é uma série que eu adoro. Me lembrou bastante Cassandra Clare. Ele tem uma vibe aí de universo Shadowhunters. Alguns aspectos de Mar Cerulho, principalmente essa coisa de trabalhar num departamento de um governo que é com coisas sobrenaturais, né? Misturado com jovens bruxas. Se você gosta dessa salada, dessas coisas que eu mencionei, pelo menos de um desses elementos, certeza que você vai gostar desse livro também. A magia, como eu disse, ela é super básica. É magia elemental, de cura e sem ciência. Mas eu acho que o menos é mais, sabe? Eu acho que o essencial foi ótimo por essa história. Foi mais um elemento divertido na leitura. Sabe por quê? Porque nessas personagens que a gente vai acompanhar, esses pontos de vista, cada uma tem a sua própria vida, sabe? Cada uma tem... Uma é casada, a outra tem filho. Aí a filha não sabe que ela é uma bruxa, nem o marido sabe. Então tem um pouquinho os elementos ali. O que brilhou pra mim, na verdade, foram
os dramas pessoais de cada uma das bruxas, de cada uma das personagens, dentro das suas próprias casas, sabe? Do que uma aventura com magia, lá. É um livro que entra bastante numa vertente social também, que tem bastante discussão de temas importantes, debatendo questão racial, de gênero. E eu não vou falar muito sobre isso porque ele tá diretamente ligado com um spoiler do livro, tá? Tem uma coisa muito grande que a gente vai descobrir aqui, que vai levar a esses debates, essas questões. Mas eu não posso falar, pois spoiler. Eu peguei esse spoiler quando eu tava vendo sobre esse livro no Goodreads. Eu fiquei muito revoltado porque é uma coisa que eu queria ter descoberto por conta. Eu queria muito ter me deparado pela primeira vez sozinho ali lendo meu livro, mas infelizmente eu peguei esse spoiler e não acabou a história pra mim, mas tirou um pouquinho da graça, sabe? Então vou me manter nisso, não vou falar mais nada. Como eu disse, farofona pra entreter. Se você gosta de Cassandra Clare, por exemplo, leia esse livro. Eu dei 4 estrelas pra ele e ele sim também vale a pena. No final das contas, todos os livros que eu trouxe aqui pra vocês hoje são leituras aí, livros lançamentos, com um burburinho aí lá fora também, que eu acho que vale super a pena você dar essa chance e conhecer esses títulos. E depois, se você ler, vem compartilhar aqui comigo o que você achou, tá? Ou se você já leu, comenta aqui embaixo se você concorda, discorda. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha transparecido pra vocês também a minha empolgação com esses títulos. Antes de você ir, primeiro, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até agora. Se você quer comprar qualquer um desses livros que eu mencionei aqui, outros livros que você tá afim, que tá na sua wishlist, não deixa de comprar eles pela Amazon usando o meu link, tá bom? Você comprando pelo meu link, você super ajuda para que eu consiga continuar trabalhando com o YouTube. Ou se você quer também conhecer uma outra forma de apoio, de estar mais próximo de mim, de tá por dentro dos bastidores do canal, de fazer parte de um grupo do WhatsApp comigo, de ter leituras conjuntas todo mês, receber material adiantado do canal, saber informações da maratona que a gente vai ter em janeiro também, que eu já tô começando a soltar os spoilers lá pro pessoal, considera se tornar um membro, tá bom? Para você se tornar um membro é só você acessar um link do Catarse que fica aqui embaixo, que é a plataforma por onde você pode me apoiar, e você assinando eu vou ser super grato também, porque é o Catarse que faz com que esse canal esteja de pé, basicamente. Tá bom? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!